Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E a gente fala que é caravana mesmo, porque olha tantos corações que estão aqui, até o Noah tá aqui, Noah, e outros que vão chegar e também nos acompanhar pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá esta linda oportunidade de externar aqui as nossas reflexões acerca do Evangelho de Jesus. E assim, para nós começarmos, vamos colocar as nossas águas sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E para iniciar, Gerson, você trouxe uma leitura para nós? Sim, trouxe a oração do capítulo 100 Pedras na Mão, no livro do José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou. É a seguinte: Amado Jesus, recuei no tempo, voltei 2000 anos e me vi entre aqueles homens bárbaros com pedras na mão, prestes a matar a mulher pecadora. Bem me lembro que eu ouvi se aproximando e olhando com especial ternura para aquela jovem e inexperiente mulher. Confesso que não entendi seu olhar cândido e cheio de paz. Nós o desafiamos a dizer se nosso ato era contrário à lei de Moisés. E você nos deu uma resposta que até hoje está na minha consciência. Tire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Mais de 2000 anos se passaram e eu ainda me vejo com pedras na mão, golpeando irmãos caídos, a quem antes eu deveria socorrer com a minha compreensão e silêncio. Ah, mestre, como essas pedras me pesam na alma. Por que ainda as carrego? Será porque também me sinto em erro? Será que estou tentando disfarçar a minha própria podridão? Será que o ato de julgar o outro que se equivoca não seria uma estratégia inconsciente que eu utilizo para desviar a atenção dos meus próprios equívocos? Ajude-me, Jesus, a tirar a cegueira dos meus olhos, para que eu consiga enxergar as minhas próprias mazelas, às quais você jamais fez qualquer referência. Eu bem que mereceria ser também apedrejado, mas você mudou todos os meus acusadores embora, para que, doravante, eu também não me apresente diante de ninguém para acusar e jogar pedras. Que assim seja. Amém. Obrigada, Gerson. Linda mensagem. Eu mesmo. Leide, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim. Olá a todos. Após essa linda mensagem, vamos abrindo os nossos corações e com muita gratidão, gratidão a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, ao nosso querido Deus,
vamos agradecer. Pai amado, estamos aqui de almas abertas para mais esses ensinamentos do Evangelho que Jesus deixou aqui para a gente. Que possamos, Senhor, aprender tudo o que aqui for falado, tudo o que aqui for discutido de uma forma benéfica, que também possamos levar para as nossas vidas tudo o que aqui for lido, porque tudo que está no Evangelho é para o nosso bem, é para que possamos ser pessoas melhores. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que estão aqui no nosso Evangelho, todos os que ainda vão também participar do nosso Evangelho. Entra nos lares de cada um com a sua luz e abençoa também, porque sabemos que o Evangelho é a sua luz em movimento. Por isso, já agradecemos. Agradecemos também porque hoje vamos aprender a transformar as nossas pedras em flores. As pedras que carregamos, como o Gerson mesmo leu no começo do nosso Evangelho. E só com a prática dos ensinamentos do Evangelho é que vamos saber transformar essas pedras em flores. Por isso estamos aqui, Senhor, pedindo as suas bênçãos para que os nossos estudos de hoje transcorram num clima de muita paz, de muito amor, e agradecendo a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, em busca de um aprendizado, que todos possamos estarmos de coração aberto e mentes aptos a aprender e assimilar todas as suas lições de amor, Senhor. Por isso, dizemos a sua prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Na certeza que nossa Mãe Santíssima está aqui nos abraçando, dizemos assim a ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor sempre é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Mãe, os seus filhos, agora, na hora da nossa passagem e por toda a eternidade, que assim seja, graças a Deus. E assim podemos iniciar os nossos estudos de hoje, com a graça de Deus. Amém. Obrigada, Cleide. Carlos, pode ler para a gente Posso o sim. Evangelho? Vamos lá. Sim, é o capítulo 10, tá? Vamos lá. Segundo a ideia, desculpa, Hamelin, Paris, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos seus defeitos, em que se compraz voluntariamente, ou que, para isso, exige muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há
há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos da violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo furioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento. Num corpo linfático, não será dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como nos dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A esperança não vos prova espíritas, até onde pode ir o poder da bondade. Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos, dizei, pois que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Obrigada, Carlos, pela leitura. E nesse capítulo 9 é o último item, esse último item que é o 10. Semana passada nós falamos da cólera, que foi o item 9, que foi através de um espírito protetor. E hoje nós vamos estudar aqui o item 10, que foi Hahnemann. E Hahnemann, ele foi o autor dessa mensagem e o nome dele era Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Ele nasceu em 1755 e faleceu em 1843. Hahnemann, ele foi o criador da homeopatia. Então, era aquele o sistema que é baseado naquele princípio que semelhantes curam semelhantes. E, na verdade, a primeira vez que eu vi sobre Hahnemann foi quando eu li o livro Fisiologia da Alma. Não que é dele, Fisiologia da Alma é através de Ramatiz. Mas ali tem uma parte que é mencionado ele através da homeopatia. E é interessante que agora ele traz essa mensagem aqui, e ele foi um dos codificadores aí do Espiritismo, que auxiliou, né, nessa codificação do Espiritismo. E ele orava bastante a Deus, é interessante que ele orava e pedia a Deus ajuda para descobertas de novos métodos de tratamento para as doenças, através ali da homeopatia. E ele tinha uma fé que não vacilava, ele era um homem de fé mesmo. E Hahnemann, ele foi bem autodidata, um currículo assim notável, porque desde criança ele se interessava muito pelos estudos e até de trabalho, trabalho ao próximo. Tanto que quando ele era criança, um professor, o mestre. Voltamos? Ufa, Sim, voltamos. voltou. Voltou. Ah, desculpa aí, caímos, hein? É o Hahnemann. Foi uma queda longa agora, hein? Interior. Então, continuando, não sei nem em que parte eu parei aí, viu? Mas Hahnemann, desde criança, o mestre dele, né, o professor, falou:
falou que ele, embora criança, disse a ele, embora criança, você é mestre, e mestre há de permanecer. E ele ficou autorizado a frequentar qualquer sala de estudos que ele desejasse. Então, é muito linda a história dele. Tem mais coisas assim interessantes, porque naquela época em que ele viveu, era uma época também difíceis, tempos difíceis. E mesmo porque, para colocar em prática ali aqueles estudos de homeopatia, ele tinha também os médicos, né, a oposição dos médicos alopatas. Então, não foi tarefa fácil naquela época implantar a homeopatia, mesmo porque ele teve autorização para exercer como médico homeopata na França, mas ele não teve a oportunidade de ter ali um hospital para que pudesse fazer mais pesquisas em relação a isso. E ele vem trazer essa mensagem sobre a cólera, e Hahnemann, ele inicia aqui a mensagem falando, olha, segundo a ideia muito falsa de que o homem não pode alterar a sua própria natureza, ele se julga dispensado a fazer qualquer esforço, né, para se corrigir. Então aqui a gente pode pensar, né, naquela síndrome da Gabriela. Ah, eu nasci assim, vou ser sempre assim, né, e não vou mudar. Então, essa síndrome que a gente fala que é a síndrome da Gabriela, leva a pessoa a não se movimentar para fazer a sua reforma íntima, não fazer essa reforma interior em si mesmo, porque a pessoa vai pensar assim: ah, eu nasci assim, sou assim, vou continuar e continuarei sendo assim. Então, ela não vai se esforçar. E também a gente já deve ter ouvido, né? Vocês já devem ter ouvido aquela frase: pau que nasce torto não se endireita. Então, ficou assim, nasceu assim, vai ser sempre assim. Então, é disso que ele já inicia aqui falando, porque assim o homem vai seguindo, se descuidando, porque ele não vai cuidando de si mesmo, porque lembrando, todos nós estamos aqui para nos melhorarmos e não melhorar o outro, para nos melhorarmos a si mesmo. Então, quando ele fala que esse nosso descuido, a gente vai causando, né? Sofrimento para pessoas que estão ao nosso redor com a nossa cólera, né? E aí tem pessoas que vão seguir nesse caminho da síndrome da Gabriela e vai ainda culpar. Quantas vezes a gente não já ouviu, ou até a gente mesmo diz, né? Ah, tá no meu sangue, né? Ser nervoso, colérico, né? Irado. Então, assim, tá no meu sangue. Então, quer dizer, já põe a culpa ali no sistema familiar. Ou a pessoa pode ser até, né, uma pessoa de fazer orações, e aí ela pode falar: ah, Deus me fez assim, eu não tenho culpa, vou fazer o quê? E a gente já sabe, com um pouco de estudos que a gente já tem, que nós herdamos não a moralidade, nós herdamos a parte física, essa parte genética, mas a moralidade não. A gente vai aprendendo com o meio, né? Através também do nosso livre-arbítrio, mas a gente não herda essa moralidade do nosso sistema familiar, né? Porque a cólera, ela é uma imperfeição humana que vai sendo desenvolvida pelo homem e através do seu livre-arbítrio. Né? Não é que Deus fez ele, esse aqui vai nascer colérico, esse aqui vai nascer bem paciente, bem calminho. Deus não faz isso com a gente. Então, no decorrer desse processo evolutivo e consequência também do orgulho, como Hahnemann também colocou aqui. E ele fala, ele fala aqui, e tenham a certeza de que um espírito pacífico, mesmo num corpo grosseiro, ele, guerreiro, será sempre pacífico.
Assim como um espírito violento, num corpo frágil, ele será sempre violento. Por quê? Porque a cólera, ela está no espírito, não está no corpo. Então, o espírito, ele vai trazendo aquilo que já está no vício dele. E quando a pessoa se percebe, mas aí eu vou fazer o que se já está então no meu espírito, né? É exatamente não fazer esse caminho. É exatamente não se acomodar porque, tá no espírito, eu vou ser sempre assim, não. Porque a gente vem aqui para se melhorar e ir se trabalhando. Aí vem a grande pergunta, né? Como é que a gente vai fazer isso, então? Né? Se vem do espírito, se eu sou assim, né? Como é que vai fazer? Se eu sou nervoso, eu sou explosivo, atinjo as pessoas ao meu redor. Primeiro que a gente vai ter que ter a boa vontade para nos transformar, né? Para transformar essas energias que a gente emite para nós mesmos e para o próximo. Então, de modo a torná-las mais serenas, usando, aí a gente vai ter que usar, gente, tem que usar a paciência, tem que praticar a paciência, né? Por isso que tudo isso foi colocado aqui, bem nesse capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Aí tem que praticar a paciência. E às vezes funciona, gente, aquele negócio de contar 1, 2, 3, respira, calma, funciona, né? É um bom começo fazer isso. E usar a resignação, né, Noah? É isso. E usar a resignação para aquelas provações que vai aparecendo na nossa vida. E, gente, quer ensinamento melhor do que o Evangelho, os ensinamentos de Jesus? Está aqui, por isso que nós estamos estudando, para que a gente mantenha o equilíbrio. E como é bom a gente refletir em grupo, porque a gente vai ver que não é só com a gente que acontecem as coisas, né? Jesus já sabia que não ia ser tarefa fácil e não é viver aqui no planeta. Então, ele já sabia, tanto que ele deixou, nada escrito, mas deixou os seus ensinamentos, porque ele sabia que em algum momento nós iríamos ter esse conhecimento e poderíamos seguir, sim, como uma cartilha. Não viver querendo ser Jesus, gente, não é isso, mas sim os seus ensinamentos. E quando está muito difícil, o que a gente faz? O que Jesus faria no meu lugar? Né? É ter Jesus como inspiração e respirar fundo, né? 3 vezes, respira fundo e segue, sempre assim, né? Ou seja, reforma íntima, né? E isso, reforma íntima sempre. Suzelência, abriu seu microfone, pode falar. É o que ele coloca, né? O ser humano, infelizmente, ele culpa lá fora, né? Ele culpa o corpo, ele culpa o próximo, é o próximo que tirou ele do sério, é o próximo de ser colérico, foi a maneira com que ele foi criado, então ele está sempre culpando o fora dele, né? Está culpando o próximo que vem de fora, quando, na verdade, ele traz consigo, sim, esse vício da cólera, assim como as virtudes, né? Ele teve um processo reencarnatório, com certeza, foi colocada a questão da cólera, dele se modificar na reencarnação, né? Só que como ele vem e ele esquece, então muitas vezes ele acaba culpando o corpo dele, é o temperamento dele, é o externo, é o próximo, né? Então, isso é tudo contrário à nossa reforma íntima, né? Como o Gerson falou. Então, a partir do momento que você começa a sua reforma íntima, você vai entendendo que você vai poder se modificando um pouquinho a cada dia, contando até 10 antes de explodir, né? E vai aos pouquinhos se modificando. Deixar a Cleide falar.
Pode falar, Cleide. E a gente sabe que para fazer reforma íntima, o estudo do Evangelho ajuda muito. Oi! Mas Santo Agostinho, né, como a gente já conhece, ele ensinou a gente a fazer, né? Oi, vida! Essa autoanálise, né? Para a gente saber onde a gente está podendo melhorar um pouco. Então, é só a gente ir lá, ver os ensinamentos de Santo Agostinho e também fica fácil. E também tem os ensinamentos de Jesus, né? Que Jesus sempre falava, né? A gente nunca vai errar quando a gente quando a gente se colocar em estado de humildade e em estado de caridade. A gente nunca erra, né? E tem também uma historinha, gente, que eu acho assim que é bem oportuna para isso, né? Vou contar rapidinho, não sei se tem mais gente para falar, mas é assim, o homem acordou nervoso porque ele ia ter um dia difícil no trabalho, ia ter que fazer fazer algumas mudanças no serviço, então ele já acordou nervoso, já acordou colérico, né? Aí já discutiu com a esposa, não quis tomar café, já saiu batendo pé, foi trabalhar. Aí a esposa já também já ficou nervosa, já ficou colérica, porque o esposo maltratou ela. Aí a esposa maltratou a empregada, porque, porque ela já estava colérica, aí foi a próxima, né? Quem estava perto dela maltratou a empregada. A empregada, por ter sido maltratada pela patroa, ficou nervosa também, ficou colérica, chutou o cachorro. Aí o cachorro ficou colérico, foi para a rua, estava passando um trabalhador que estava saindo do serviço, louco para ir para casa, que estava cansado, foi e mordeu a perna do trabalhador, né? Então, assim, é uma sucessão de, né? Um colérico vai passando para o outro, né? Aí o trabalhador chegou em casa, todo nervoso, colérico. Aí a mãe, filho, o que aconteceu? Olha, sua roupa está suja de sangue. Ah, mãe, não é nada, não é nada. Eu vou tomar um banho e isso melhora. Não quero conversar. Aí a mãe olhou pacientemente ele entrar para o banho. Quando ele saiu do banho, a mãe estava com a toalha e a roupa para ele se trocar. Ele já mudou. Toma, filho, vamos cuidar da sua perna. Aí passou o remédio na perna dele, fez o curativo, ele já foi mudando. Agora vamos, que o seu almoço está pronto. Ele comeu, já foi se acalmando, se acalmando. Você está melhor agora, filho? Ele, mãe, agora eu estou bem, já melhorou. Eu fiquei muito nervoso, mas agora eu já estou bem. Ela é, filho, a gente escolhe, né? Ficar bravo ou não, né? É, eu sei que não foi fácil, mas você poderia ter optado agir de outra forma, né? A mamãe não sabia o que tinha acontecido. Ah, mãe, me desculpa, né? E ele mudou. Então, gente, olha só, o marido que acordou nervoso, a esposa que levou patada do marido, que deu patada na empregada, a empregada que chutou o cachorro que mordeu o homem que brigou com a mãe, né? Todos deram acesso à cólera. A mãe, o que a mãe fez? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Então, gente, como vocês mesmos comentaram, é opção. Antigamente, a gente era colérico, né? Porque a gente não tá, essa não é a nossa primeira encarnação. Então a gente podia ser colérico, porque a gente não sabia nada. Como a gente já aprendeu no livro dos Espíritos, a gente era simples e ignorante.
né? Hoje em dia, não, a gente já teve outras encarnações e a gente, como a Mary comentou logo no começo, a gente está vindo aqui para se melhorar. Hoje em dia, a gente já sabe que a gente não precisa de dar acesso a isso. Tem aquela outra historinha que eu não vou nem contar, que todo mundo já conhece, né? O lixo. Você vai pegar o lixo dos outros, né? As pessoas vêm com um caminhão vêm com lixo delas e você vai aceitar o lixo da pessoa? Não, né? Então você não vai ficar colérico com uma pessoa porque ela teve um ato que foi desnecessário. Então, cabe a nossa reflexão, né? E agir como Jesus falou, né? Às vezes é melhor parar, pensar e se colocar em estado de humildade, caridade, como a Mary mesmo comentou, para, pensa, né? É, doma um pouco os seus impulsos, né? Aquela história também de colocar um pouquinho a água na boca e ficar com a água, não engolir para não falar coisas que depois você pode se arrepender. Então, assim, tem várias maneiras como a gente aprende aqui no Evangelho de domar a cólera, né? A gente já aprendeu isso. Antigamente, quando a gente era primitivo, não tinha como, a gente não tinha esse ensinamento. Agora, hoje em dia, a gente tem, né? No livro dos Espíritos, eles falam, né? Quais são os mandamentos do homem de bem? E lá está falando, né? Que o homem de bem é aquele que já consegue dominar os seus impulsos primitivos, né? E resumidamente, né? Porque lá ele fala muito como que a gente faz para ser o homem de bem, né? Então, resumidamente, né? A gente pode ser como a mãe, ser paciente, falar na hora certa, agir o contrário daquela outra pessoa, né? Que a gente vai estar ensinando também. A gente está aqui para aprender e para ensinar também. Perfeito, Cleide, obrigada. Luiz Carlos, pode falar. Olá. O Hahnemann realmente é uma vida muito exemplar, né? Eu já li também, mas isso daí é que é a reencarnação do pai da medicina, né? Do Hipócrates. E ele e o Hipócrates falaram a mesma coisa, que não existe doença, existe doentes, e cada um é diferente, né? Então, tratamento. Então, nesse ponto aí. Mas aquilo que eu aprendi também com o Evangelho, Jesus é o Evangelho. Todo mais são resumos da passagem dele para nós. Então, se Jesus é o Evangelho, tudo que lemos, nós temos que trazer a interpretação para o nosso, aonde nós estamos. Então, eu faço uma metáfora. Se você ficar com a letra, você come a casca e joga a banana fora. Porque a fruta está no espírito da letra, não na letra. Então, se você não trouxer o espírito para você, você come a casca e joga a banana fora, né? Então, nesse caso, o que é a questão aí? É nós estarmos caminhando para o amor. O erro, todos nós erramos. Então, o que isso significa? Que nós temos que colocar o perdão para poder entender os outros, compreender a nós mesmos, se auto-perdoar, e há que renunciar, porque você não pode querer só a sua vontade, então você tem que compartilhar. Então, renunciar e perdoar tem que ser atos contínuos, né? E isso daí, o que acontece? Você tem que aceitar o outro como ele está. E o fato dele errar é normal, porque o erro é o nosso professor. Então, se nós vamos acompanhar, como a colega falou, o próprio Santo Agostinho, é fazer uma análise dos erros que cometi, ou seja, vamos errar todo dia. Agora, naquilo que a gente já errou, a gente tem que tomar consciência para melhorar. Como eu estou vendo aí o seu filho aí, muito lindo aí, né? Mas é a mesma coisa. O fato dele estar andando hoje é, foi o esforço que fez para cada passo, né? E quando ele estava aprendendo a andar, ele caía, ninguém se preocupava em contar quantas vezes ele cai ou deixa de cair.
ele levantava, voltava, e assim somos nós. Em cada detalhe nosso, nós vamos cair e temos que levantar. Qual criança? Porque estamos naquele fato, nós somos novos ainda. Então, nós temos que aprender e nos aprimorar com isso. Então, é justamente esse fato daí que vai nos libertar. Porque o que é a cólera? É você querer só para si. Então, enquanto você não quer para todos, você só quer para si. E aí é o egoísmo que se exalta. E quando isso acontece, o que que faz? Você fica sozinho, porque você não perdoa, começa a exigir dos outros, e isso daí leva você a quê? A julgar os outros e a culpar o exterior, porque você não penetra no seu íntimo. Então, é uma análise muito profunda para nós mesmos, para chegarmos à conclusão de podermos saborear a fruta, né? Obrigado aí. Ótima metáfora. A gente que agradece, excelente. Fechamos esse capítulo aí com várias reflexões maravilhosas. Muito obrigada, gente. Suzilei, nós temos 1 minutinho e meio, mas você consegue fazer a nossa vibração final em 1 minuto e meio? Sim. Então, nesse momento, vamos nos acalmando e vamos doando o que temos de melhor, que são as nossas vibrações, nosso ato de amor, de luz, vibrando por todo o planeta Terra, por todos os países, vibrando pelo Brasil, por todos os estados, cidades, vibrando pelos nossos doentes, doentes do corpo, da mente, da alma, vibrando pelos moradores de rua, que nesse frio encontrem uma mão estendida, uma mão amiga, vibrando por todos os lares, principalmente os lares em desarmonia, vibrando pelos lares dos nossos amigos, dos nossos parentes, e nesse momento, vibrando pelo nosso próprio lar, pedindo a Jesus que adentre ao nosso lar e nos abençoe, abençoe cada cantinho da nossa casa, deixando sua luz, deixando seu amor.